quando a comunidade participa, fica bom. O problema é quando não tem participação. Foi preciso uma intervenção forte em quase todos os vereadores da Câmara, né, levando documentos, mapas, textos, tentando explicar para os vereadores qual era o significado dessa proposta e o que a gente estava propondo. Eu estou aqui há 20 anos, nós nunca vimos participação tão grande e tão qualificada. O que a gente fez? Um mapa de uso e ocupação do solo para entender, pelo menos nesse perímetro da ZEU, como é que se dá a questão de uso e ocupação do solo. A sociedade mudou muito, ela se qualificou, a internet socializou o conhecimento, todos chegavam aqui, conheciam o mapa, sabem acessar, tem informação dos quadros, tem informação do texto da lei. Eu acho que foi uma vitória significativa, uma vitória da organização popular, uma vitória de um trabalho bem embasado, né? Mostrando para a prefeitura, mostrando para o legislativo que não dá para sair demarcando áreas em duas dimensões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Apartes Grandes Reportagens, o programa que mostra os bastidores da revista Apartes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar da nova lei de zoneamento, que foi sancionada em março pelo prefeito Fernando Haddad. O autor da matéria que trata deste assunto está aqui comigo, Fausto Salvadori. Seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Fausto, para começar, o que é a lei de zoneamento e por que ela é tão importante para o crescimento da nossa cidade e também para o seu desenvolvimento econômico? O planejamento de uma cidade, dizer como uma cidade vai se comportar, o que ela vai ser, está apoiado nessas leis. Você tem, primeiro de tudo, você faz o plano diretor, depois a lei de zoneamento e aí você complementa com o código de obras. O plano diretor, ele traça as linhas gerais, como a cidade vai ser, como ela vai estar classificada. O zoneamento, ele detalha o plano diretor. O Paulo Frange, que foi relator dessa lei aqui na Câmara, ele faz a seguinte comparação. O plano diretor é o sonho de como a cidade tem que ser. A lei de zoneamento se diz como que esse sonho vai se tornar realidade. Então, o zoneamento, ele é um detalhamento, uma aplicação mais prática das regras gerais que são traçadas pelo plano diretor. O plano diretor traça mais ou menos em que áreas da cidade vai ser permitido certos tipos de construções, onde não vai ser permitido, mas em linhas gerais. O zoneamento detalha, rua a rua, né, quadra a quadra, como que isso vai se dar. E qual que é o período de vigência dessa nova lei de zoneamento? A lei de zoneamento, ela dura 13 anos, começou a valer agora e ela vai até 2029. E, Fausto, esse processo, né, de organização da lei de zoneamento, ele começou muito antes do projeto ser sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, com grande participação, né, da população. Foram diversas audiências públicas, né? Foi um processo de participação bem intenso. Você teve 9 meses de discussões bastante amplas. Foram 48 audiências públicas com a participação de 8 mil pessoas. O site recebeu mais de 5 mil contribuições, sugestões que foram feitas, e sugestões de vários tipos. Inclusive de estudos que foram feitos por arquitetos, por advogados, que foram enviados em forma de sugestões e que muitos deles acabaram sendo incorporados ao texto da lei na sua forma final. E a cidade de São Paulo, ela deve crescer de uma forma mais vertical, não é? É uma característica das megalópolis, como São Paulo, e esse fenômeno também é visto em outras cidades, em outros países também, especialmente na Ásia, né, Fausto? Com relação ao crescimento vertical, isso é uma constatação que já fazia parte do plano diretor. De que São Paulo já é uma cidade muito espalhada e ela não seria bom se ela se espalhasse mais. O ideal seria que se ela se concentrasse mais. Então, é melhor que ela cresça para cima do que crescer para os lados. Um exemplo desse descompasso você tem no transporte. As pessoas que moram nas periferias, elas moram em locais onde só tem opção de residência. Você pega uma cidade de Tiradentes, é só prédio residencial, e elas trabalham na região central. Então, você tem esse deslocamento em massa todo dia. O transporte público, ele dá conta de um Uruguai por dia que se desloca de um ponto a outro da cidade. E isso é inviável, por isso que o transporte público é tão ruim. Você vê os trens às 5 horas da manhã, as pessoas estão esmagadas como sardinha. É uma tortura que se impõe todo dia à população de São Paulo. E isso acontece, uma das razões que leva a isso é essa desconcentração da cidade, né? Essa cidade que é tão, aliás, foi ao contrário, essa concentração da cidade. Uma cidade que é tão espalhada,
mas todas as oportunidades de trabalho e emprego estão num lugar só e as de moradia estão em outro. A ideia de você adensar alguns locais da cidade, fazer ela, com que ela cresça para cima em alguns locais, é permitir que nesses locais se coloquem tanto opções de moradia quanto de transporte, tanto opções de moradia quanto de emprego. Então, aproximar emprego e moradia. Com isso você tem uma cidade mais compacta, as pessoas não precisam se deslocar tanto e você tem uma vida que acaba sendo mais confortável. E o Fausto esteve com o vereador Paulo Frangi, relator da Lei de Zoneamento na Câmara Municipal de São Paulo, e com o arquiteto e urbanista Francisco Scagliuzzi. Vamos ver o que eles têm a falar sobre essa lei? Acompanhe. A busca da São Paulo Real foi uma determinação da Câmara de São Paulo, desde que chegou a lei aqui, tentar aproximar a lei de parâmetros de uso e ocupação do solo, parâmetros factíveis que possam induzir o desenvolvimento econômico. O que são os eixos de estruturação da transformação urbana? São áreas onde a prefeitura propôs adensar construtivamente, populacionalmente, ao longo dos eixos de transporte e ao redor das estações de trem e metrô. Atividades de maior concentração de riqueza, do ponto de vista de gerar renda e emprego, elas naturalmente vão estar mais próximas do sistema de transporte. O que ficou definido? Ficou definido que nessas áreas seria possível edificar e construir bastante, adensando o tecido urbano, adensando o território e limitando o número de vagas de estacionamento, só uma vaga por unidade habitacional. A regra é que a ZEU, ela é tudo que tiver contido, as quadras que tiverem contidas num raio de até 300 metros em torno da estação, se a quadra tiver inteiramente contida nesse raio, ela faz parte da ZEU. O que aconteceu é que essa ZEU avançou sobre áreas da cidade, sobre áreas do Sumarezinho, no caso aqui do Sumarezinho e da Vila Madalena, que são áreas impróprias à verticalização. Quando a gente fala em verticalização, nesse caso, o conceito inclui um forte adensamento construtivo e populacional, muito mais gente circulando pela rua. Né? Eu vou ter prédios, vou ter comércio, vou ter serviços, vou ter carro. Como é que é possível promover um adensamento onde você tem características desse tipo? Deixa o bairro desse jeito, adensa em outro local, para que adensar aqui? Onde as características de declividade e de geometria do sistema viário são completamente inadequadas. Isso o relator acatou. Ele incluiu na lei de zoneamento algo que a gente estava propondo para a Vila Madalena, ele incluiu um dispositivo que vale para a cidade toda. Onde tem declividade acima de 30%, está impedido a construção de edifícios acima de 28 metros ou térreo mais 8 pavimentos. O vereador Paulo Frangi e o Francisco Fausto falaram exatamente do adensamento nos eixos de transporte público, mas quais foram os outros critérios utilizados na organização dessas zonas urbanas? Os critérios foi o de examinar a cidade. Você examina características como quem mora nessa cidade, quais são as atividades econômicas que existem. Eles se basearam muito para criar esse mapa da lei de zoneamento no mapa que eles já tinham com base nos impostos que as pessoas pagam, né? No ISSS, ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E com isso você consegue saber mais ou menos onde estão os comércios, né? Você tem acesso à cidade real, não necessariamente a cidade legal. E a partir daí foi se estabelecendo mais ou menos as áreas onde iam ser criadas as zonas. E houve um avanço dessas zonas, chamada de ZEUs, para áreas que não reuniam condições, por exemplo? Aí vem a diferença entre o plano diretor e a lei de zoneamento. O plano diretor traça normas gerais. Uma dessas normas era, perto de onde tem transporte público, dos corredores de ônibus e das estações de metrô, você vai adensar, você vai ter mais gente morando, primeiro, para você aproximar emprego e moradia. Segundo, para você usar menos carro e mais transporte público, você melhora a circulação na cidade. Com esses dois motivos, você já
cria prédios mais altos, mais pessoas morando, e isso faz muito sentido. Né? Então, isso é uma regra geral. A discussão da lei de uso e ocupação de solo, que é a lei de zoneamento, vai olhar os detalhes disso. Vai olhar rua a rua, se faz sentido que aquela rua entre ou não dentro dessa regra geral. O que aconteceu nesse exemplo que a gente pegou da Vila Madalena, foi um exemplo interessante de discussão popular que levou a uma modificação na lei, foi que se percebeu que alguns locais da Vila Ângulo, do Sumariezinho e da Vila Madalena eram regiões que não eram interessantes você ter um adensamento tão grande. Né? A população que percebeu, a população de repente começou a ser procurada por gente do mercado imobiliário, falando, quero comprar sua casa, a gente vai construir um prédio gigante aqui. Você tinha áreas onde as pessoas estão tradicionalmente morando, tem pequenas regiões de casinhas, de sobrados, de vilas, onde tem uma tradição residencial de baixa classe média que vem de décadas já, de anos. E não seria tão interessante você mudar de uma hora para outra uma característica tão forte daquele bairro. Você tinha também alguns locais onde a declividade é muito grande. Começaram a construir prédios, onde locais que não seria saudável você ter. Tanto que o arquiteto Francisco relatou casos de deslizamento de uma obra que começou a ser feita. Né? Em que, em alguns casos, se você constrói um prédio numa declividade muito grande, você é obrigado a colocar uma enorme parede, né? Um muro, uma espécie de subsolo exposto. E isso, do ponto de vista arquitetônico, é horrível, porque você passa um prédio que ele não tem fachada, ele não tem nada. Você vê um muro gigante, né, separando você da calçada. É inseguro para a população, é tudo que o plano diretor e a lei de zoneamento querem evitar. Eles querem justamente o contrário. Querem prédios que você possa circular, que tenha fruição ativa, que tenha fachada ativa, fruição pública. Legal, Fausto. A gente vai continuar falando da lei de zoneamento depois do intervalo. Já voltamos com mais apartes, grandes reportagens. Estamos de volta com o programa de TV da revista Partes. Hoje o tema é a nova lei de zoneamento. Comigo no estúdio, o jornalista Fausto Salvadori. Fausto, como foi tratado, né, o tema da criação das EIs, que são as zonas de interesse social? Essas zonas elas geraram um pouquinho de polêmica durante todo esse processo, né, de construção da nova lei de zoneamento. Houve muita polêmica no caso de algumas EIs, que são áreas destinadas a atender a população mais pobre, eram instaladas perto de gente que tinha um pouco mais de grana. E aí as pessoas não queriam ter pobre morando perto e vinham reclamar. Então, basicamente, foi essa polêmica que gerou. E em relação aos assuntos polêmicos, a gente também tem a questão, né, da preservação ambiental. A gente vai ter mais áreas verdes na cidade ou elas vão diminuir? Elas vão aumentar. Isso, o vereador Paulo Frange, que é relator, declara isso e parece que é pacífico que realmente vai ter um aumento de áreas verdes. Mas muitos ambientalistas criticam, e vereadores ligados à causa ambiental criticam a maneira como isso está sendo feito. Criticaram, por exemplo, a instalação de áreas de moradia no Parque dos Búfalos, que é uma área de preservação ambiental. Então, é uma questão polêmica. Lados diferentes têm visões diferentes sobre essa questão. A questão do Parque dos Búfalos continua sendo discutida até agora, né? Sim, é uma questão bem forte aqui. Porque você mexe com duas coisas muito importantes, são essenciais. A moradia, né, de quem vive hoje na cidade no presente, e o meio ambiente, que diz respeito ao futuro das pessoas que vão morar em São Paulo nas próximas gerações. Olha, Fausto, vamos aproveitar e ver mais um trecho da entrevista que ele fez com o vereador Paulo Frange e com o arquiteto. Acompanhe. A cidade de São Paulo ficou com um lote de 20 mil metros quadrados, não pode ter lote maior do que isso. Todos têm que ter de frente, no máximo 150 metros. Portanto, a cada 150 metros se obriga a construir um viário, também para poder facilitar a vida do pedestre e para que a gente possa ter mais segurança. A partir de 20 mil metros quadrados, você tem que fazer o desmembramento do lote. Até 40 mil metros quadrados, você tem que fazer doação de verde, de área institucional para o município e área sem afetação para o município destinar o que quer para essa área. Portanto, acima de 40 mil metros quadrados, todos têm que doar 15% da área em viário. E doar em viário significa pista de rolamento mais calçada larga, para que a gente possa ainda ocupar os espaços vazios de São Paulo de uma forma mais qualificada. Outra situação que vai ser comum, e hoje é raro, é a ligação de prédios por passarela, que o projeto hoje
passa por 2 anos, 3 anos sendo discutido entre planejamento e licenciamento. Agora é artigo de lei. O município vai apresentar uma regulamentação permitindo a ligação de prédios por passarela ou por subsolo. Quando nós saímos do Brasil, a gente encontra várias quadras interligadas com prédios da mesma atividade por passarelas. E as pessoas não têm que passar na rua. Menos farol, menos atropelamento, menos problema. A cidade de São Paulo vai se deparar com algum tipo de empreendimento que nunca foi visto no Brasil e nem na América do Sul. É o caso, por exemplo, nós permitimos que nos terminais de ônibus, metrô e trem, sobre a área do terminal, se permita construir 4 vezes essa área em termos de área construída. Nos remanescentes dessas áreas de metrô, trem e terminal de ônibus, e sobre os trilhos de manobra. Só nós perdemos essas áreas todas. Parece que o Brasil tem área demais, podemos jogar essas áreas fora. O Japão não tem e não deixa perder. Fausto, essa questão de construir, né, sobre terminais de ônibus, trens e metrô, a gente já tem em outras cidades, mas aqui em São Paulo isso ainda não era visto. Agora, com a lei de zoneamento, é possível. E parece que vai ser algo bem rápido, porque logo depois da lei de zoneamento ser aprovada, a Secretaria Estadual de Habitação anunciou que vai ser feita uma PPP, uma parceria público-privada, prevendo a construção de 7 mil moradias nas áreas das estações de Brás, Bresser e Belém. A ideia é que você vai começar a ter gente morando, né, e comércio sendo feito em cima das estações de trem, nos terminais de ônibus, que é algo novo. Assim, você tem alguns shoppings junto a algumas estações de metrô, mas é algo diferente. Você vai ter moradia e comércio nesses locais. Então a ideia é você junta tudo, né? Você está perto, você está em cima do transporte, você tem o comércio. A ideia é que a vida da pessoa fique um pouco mais acessível, né? A população, aquilo que a gente já falou, demora muito nos deslocamentos até o trabalho, né? Porque para chegar até o metrô tem que pegar um ônibus muitas vezes e morando, na verdade, ali em cima da estação de metrô vai facilitar, vai melhorar até a qualidade de vida da população. A grande ideia é melhorar a qualidade de vida, porque São Paulo é uma cidade muito inóspita, é uma cidade que se apoiou muito no carro, desde que ela começou a ser pensada, nos anos 30, quando o prefeito Prestes Maia começou a fazer o grande planejamento da cidade, que era o plano de avenidas. Ela foi uma cidade pensada para você se deslocar por carro. E se mostrou inviável. Não tem como uma cidade de 10 milhões de habitantes ter 20, 30 milhões de carros, como as pessoas circulam todos os dias. Toda a megalópole precisa ter um transporte público eficiente. O que está se pensando é isso, você ter maneiras de deixar a população mais próxima desse transporte, usando esse transporte, e com isso ter uma vida onde ela não passe 2, 3 horas se deslocando de casa para o trabalho. E o que você achou das passarelas, né, para ligar os prédios? A gente já vê isso, como o vereador falou, em outras cidades fora do país. Aqui é pouco visto, mas agora é regulamentado, pode fazer. Ele disse que vai ser algo, deve ser aplicado com intensidade. Parece que já existe algo parecido em locais como Japão, Singapura. Você está em um prédio, você vai para outro, você não precisa descer, atravessar uma grande avenida, você vai ter várias passarelas ligando um prédio a outro. De um hospital para outro, por exemplo, esse é um exemplo que ele citou também. Parece algo bem diferente e inovador. E, de novo, você privilegia o caminhar pela cidade, né? Em São Paulo tem locais que você não consegue nem caminhar, locais que não foram feitos para você andar a pé. Você pega um lugar como a Berrini, que é um lugar feio, né, horrível, né? Você não consegue andar naquele lugar se você não tiver um carro. Tem vários locais de São Paulo que são assim, né? É uma cidade pensada para você circular, você encontrar pessoas na rua. São Paulo começou a descobrir o espaço público agora, né? E esse projeto das passarelas é algo que deve ajudar. Essa é uma cidade para ser fluida, para ser não só onde você trabalha, onde você circula com pressa dentro de um carro, mas também um lugar onde você encontra pessoas, onde você pode andar a pé, de bicicleta. Olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com mais apartes, grandes reportagens. Estamos de volta para a última parte do programa Apartes Grandes Reportagens. Hoje, o tema é a nova lei de uso e ocupação do solo da cidade, a lei de zoneamento sancionada pelo prefeito Fernando Haddad em março. Comigo no estúdio, o jornalista Fausto Salvadori, autor de uma reportagem especial sobre esse tema.
Fausto, outro tema muito polêmico da lei de zoneamento foram as zonas exclusivamente residenciais. A população veio para a Câmara, brigou bastante, eles não estavam dispostos a ceder. Qual foi o desfecho dessa história? No geral, parece que se chegou a acordo. O vereador André Matarazzo foi um dos grandes defensores das zonas estritamente residenciais. Ele criticou muito o projeto na forma como ele veio enviado pelo Executivo, pelo prefeito Fernando Haddad, mas ele disse que ficou satisfeito com a maneira como os vereadores, no final, mantiveram as zonas estritamente residenciais na maneira como elas são hoje. Alguns continuam reclamando bastante. Tem algumas associações de bairro que vão entrar anunciaram que vão entrar na Justiça querendo modificar a lei, porque não estão satisfeitas da maneira como essas zonas foram tratadas. E uma questão muito polêmica. Alguns comparam essas zonas estritamente residenciais a pequenos feudos dentro da cidade, como se você quisesse manter um padrão de vida elevadíssimo, habitado só por gente com muito dinheiro, como se fosse um quintal deles na cidade, onde eles viveriam no centro da cidade, como se vivesse num subúrbio de uma cidade americana. Tem essas comparações. Outros dizem que são importantes por causa do verde que existe lá, são importantes porque todas as pessoas deveriam ter direito a viver uma vida como aquela. Então, mexe com questões bem polêmicas da cidade. Eles não queriam que levasse comércio, não queria nada, né? O adensamento nessas regiões, eles brigaram bastante. Jardim Europa foi um dos bairros, né, que brigou bastante durante todo o processo. Jardim Europa, Pacaembu, a ideia é manter aquele padrão de vida dos grandes casarões, ou cidades onde você vai à noite e não vê ninguém, é praticamente um deserto, onde você vê basicamente aquelas grandes bairros de mansões habitadas pelos ricos. Queriam manter esse padrão de vida e mais ou menos foi mantido. Olha, o vereador Paulo Frange, né, relator da lei de zoneamento, comentou que a participação popular nessa lei de zoneamento foi uma das mais organizadas e mais estruturadas da história da Câmara Municipal. Como que se deu todo esse processo, essa participação tão ampla da população? Houve audiências públicas, né, foram 48, e elas se deram tanto na Câmara quanto nos bairros. Né? Houve muitas contribuições enviadas pelo site. Tudo isso foi discutido também. Havia audiências devolutivas, onde se mostrava o que tinha sido aceito ou não de sugestões, o que a população achava disso. E houve as discussões com os próprios vereadores. Muitas das associações, os grupos, faziam reuniões com cada um dos vereadores, apresentando suas questões. Então, você teve um debate bastante intenso. Aqui na Câmara a gente acompanhava. Era muita gritaria, muito barulho o tempo todo, de todo mundo torcendo para um lado, torcendo para o outro, que é o barulho que a democracia faz. A democracia é barulhenta, tem confusão, né? As ditaduras são silenciosas, as democracias têm barulho. Acompanhe agora um vídeo que mostra como a população se organizou para reivindicar mudanças na lei. O problema do brasileiro é que a gente não sabe, a gente não entende de leis. Aí eu comecei a estudar o que era o PDE, o que era a lei de zoneamento. Depois surgiu a ideia do Francisco fazer o projeto urbanístico. Ele escreveu o projeto, fez os mapas, trouxe para a comunidade. Grande parte das áreas que tinham conflitos, eles buscaram assessorias dentro da própria comunidade. Muito arquiteto, muito advogado, muito engenheiro, muita gente com muita experiência na área pública, alguns até gestores de ambientes públicos, municipais, estaduais, até federal, e trouxeram uma grande contribuição. Foi preciso uma intervenção forte em quase todos os vereadores da Câmara, né, levando documentos, mapas, textos, tentando explicar para os vereadores qual era o significado dessa proposta, o que a gente estava propondo. Nós somos o único grupo que apresentou e teve a proposta parcialmente aceita nessa discussão. Eu estou aqui há 20 anos, nós nunca vimos participação tão grande e tão qualificada. Aqueles que estiveram aqui acabaram aprendendo muito e acabam repassando na sua comunidade essas informações. A gente conseguiu suprimir 200 mil metros quadrados da ZEU. Eu acho que foi uma vitória significativa, uma vitória da organização popular, uma vitória de um trabalho bem embasado, né? Mostrando para a prefeitura, mostrando para o legislativo que não dá para sair demarcando áreas em duas dimensões. Quando a comunidade participa, fica bom. O problema é quando não tem participação.
gente viu nas entrevistas que você fez que a população buscou apoio técnico também, né? Porque mesmo que eles não soubessem o que é a lei de zoneamento, o que era cada zona, eles foram buscar apoio para vir brigar e ter argumento para brigar, né, pela sua região. Nesse exemplo específico, foi interessante que eles contrataram um arquiteto, essa associação de moradores, que unia a gente do Sumarezinho, da Vila Anglo, da Vila Madalena. Um arquiteto foi contratado para fazer um estudo mostrando como o plano diretor já vinha causando alguns problemas no bairro, por conta da verticalização que já estava começando, e esses problemas iam ser agravados. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram que essa ZEU, essa zona onde se permitiria o adensamento maior, construção sem limite de altura para os edifícios, até 5 vezes o tamanho do terreno, essa zona fosse modificada, né? Se preservou algumas áreas que têm características mais residenciais, se preservou áreas que têm declividade muito grande. No final de 700 mil metros quadrados, essa ZEU diminuiu para 500 mil metros quadrados. Tudo muito com base num trabalho muito técnico que foi realizado pela comunidade dessa maneira. E não foi só algo que serviu só para aquela comunidade. Essa regra da declividade que esse arquiteto e esses moradores apontaram acabou sendo estendida para toda a cidade. Se colocou uma regra na lei de zoneamento que, a partir de uma certa declividade, o que eles chamam de 30% de declividade, não se pode verticalizar. E, Fausto, para finalizar, o que você acha que a cidade vai ganhar com essa nova lei de zoneamento? É o tipo de coisa que só o futuro vai dizer. O que se aponta muito é que as leis que a gente tem, a de zoneamento e o plano diretor anteriores, também eram muito boas. Foram já feitas há mais de 10 anos. Mesmo assim, eles não conseguiram fazer uma cidade melhor, ou não conseguiram fazer com que a cidade melhorasse muito. Porque grandes leis ainda precisam no dia a dia, de outras questões que não só a lei para que a cidade melhore. Tem toda a questão da economia, tem toda a questão de como as pessoas vão se comportar no seu dia a dia. Então, o que parece, pelo que todo mundo, os especialistas falam, a gente tem uma lei muito boa. Se essa lei vai conseguir fazer a cidade ser melhor ou não, vai depender de muita coisa, acho que principalmente da gente, no que a gente faz no nosso dia a dia. Fausto, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Eu que agradeço. E o Apartes de hoje fica por aqui. Lembro que você pode acessar todo o conteúdo da revista pela internet. Acesse câmara.sp.gov.br e vá à seção da revista Apartes. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.